Boa noite, galera! Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Então, beleza. Gente, é um privilégio muito grande estar aqui. Pastor Pedro, muito obrigado pelo convite. Você e sua família, é um privilégio. Paulinho, que eu tive o privilégio de conhecer lá em BH também, muito obrigado a todos vocês por nos receberem aqui tão bem, né? O pastor Flavinho já esteve aqui e ele já contou um pouco de tudo que ele tinha visto aqui junto com vocês, e é um privilégio poder estar aqui. Eu só vacilei um pouco, eu vim com a mesma camisa da arte. Aí vocês vão pensar assim, a galera de BH não troca de roupa, né, mano? Mas, enfim, tem uma esposa chamada Karine, que é uma menina incrível. Eu tenho 21 anos, faço 22 agora em novembro, a minha esposa faz 22 anos também agora em dezembro, e a gente se casou em abril do ano passado, então a gente se casou bem novo. Eu já era integral na Igreja Batista da Lagoinha. Trago o abraço, né, do meu pastor Flavinho a todos vocês, e eu já era integral ali na Igreja Batista da Lagoinha desde os meus 19 anos, e casei em abril do ano passado, né, completando um ano que eu estava como integral. O que é integral? Você trabalha ali em tempo integral para a igreja, para a obra. E logo quando eu completei um ano trabalhando já como integral ali, eu me casei, e meses depois, eu casei em abril, em julho, eu fui um dos pastores mais jovens a ser ordenado como pastor na história da Igreja Batista da Lagoinha. Então, mas nem sempre a minha história foi assim, e eu vou contar um pouco para vocês. Não é a intenção da noite falar sobre mim. A gente já está falando sobre alguém aqui que, de fato, é Ele que tem poder para transformar as nossas vidas, e é sobre Ele que a gente vai falar essa noite. Mas ao longo disso eu vou comentar um pouco também sobre o que Ele fez na minha vida, amém? Mas antes eu queria te convidar a fechar os seus olhos e curvar sua cabeça aí do seu lugar. Se tem um amigo te incomodando aí do seu lado, querendo trocar ideia, fala assim: irmão, depois a gente troca uma ideia. Fecha seu olho, abaixa sua cabeça. Daqui a pouco eu vou te pagar um lanche lá no food truck. Fique em paz, guarda seu coração aí. Mas agora fecha o olho e vamos orar. Eu queria que você, com seu coração aberto agora, com seus olhos fechados, pudesse começar a orar, pedir: Pai, eu quero ter um encontro real contigo, como eu tenho tido aqui já desde ontem, Pai. Pai, eu quero de fato conhecer tudo aquilo que começou no seu coração para mim, Deus. Comece a falar com Ele, comece a rasgar o seu coração na presença dEle. Senhor Jesus, Pai, nós te glorificamos pelo privilégio de estar aqui, Pai. Talvez muitos de nós aqui não te agradecemos hoje, Pai, pelo dom da vida. Muitos de nós não te agradecemos pelo simples fato de nós estarmos aqui, e muito obrigado, Pai, por isso. Muito obrigado porque o Senhor tem nos dado graça, o Senhor tem nos guardado, Pai, e de fato o Senhor tem revelado os teus propósitos sobre as nossas vidas, e nós te pedimos, Pai, que nessa noite seja mais uma vez, onde nós de fato nos encontramos com aquilo que está no seu coração, Pai. Deus, na sua palavra, todo encontro com o Senhor, Pai, todo encontro real com o Senhor, nós vimos pessoas sendo transformadas, nós vimos pessoas tendo as suas histórias completamente mudadas. Por isso, Pai, nos encontra essa noite, e que esse encontro seja real, Pai, que esse encontro seja intenso, profundo, que seja capaz, Pai, de mudar completamente as nossas histórias, Jesus. Que o Senhor possa nos conduzir, que não seja aquilo que nós queremos ouvir essa noite, mas aquilo que o Senhor deseja falar. Que o Senhor me esconda, Pai, atrás da sua cruz, para que não seja eu, pastor Vitinho, aqui trazendo as minhas opiniões, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, mas aquilo que vem diretamente do seu coração. Pai, toda e qualquer barreira que existe aqui essa noite na vida dos meus irmãos, para receber algo da parte do Senhor, nós repreendemos agora, Pai, em nome de Jesus. E nós já te pedimos, Pai, que pessoas aqui
Deus, todo choro que está, Deus, guardado no coração deles, toda angústia, Pai, Senhor, toda ansiedade, seja colocada aos seus pés agora, Deus, em nome de Jesus, porque nós cremos que essa será uma noite de nos encontrarmos com aquilo que o Senhor tem para nós, de nos encontrarmos com o Senhor e termos os nossos destinos revelados por Ti, Pai, termos os nossos chamados revelados pelo Senhor e podermos escutar a Sua voz e dizer: eis aqui, Pai, o Teu servo, eis aqui, Pai, pode falar, nós queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós, Deus, e que toda honra e toda glória sejam dadas a Ti, em nome de Jesus, amém. Irmão, abre comigo a sua Bíblia em João, capítulo 4, nós leremos a partir do versículo 1, vai abrindo aí. Se você está vendo a pessoa que está do seu lado, está sem Bíblia, está sem aplicativo no celular dela, compartilha a palavra com ela. João, capítulo 4, quem achou fala amém, quem não achou fala espera. Misericórdia, irmão. João, capítulo 4, amém? João, capítulo 4 vai dizer o seguinte: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus que batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhes respondeu: se você conheces-se o dom de Deus, e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria lhe dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que as profetas, nossos antepassados, adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês adorarão o Pai não adorarão ao Pai nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem.
nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Versículo 26. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Jesus, essa é a tua palavra, Pai, que o Senhor possa nos convencer por meio do teu Espírito Santo, e que essa seja uma noite de transformação em nossas vidas, por meio dela, em nome de Jesus, amém. Irmão, o texto que nós lemos aqui é um pouco longo, mas a gente vai explicando um pouco de cada etapa desse episódio que Jesus viveu ali com a mulher samaritana. Primeiro, eu queria te explicar que o livro de João foi escrito pelo próprio apóstolo João, que era o discípulo a quem Jesus amava, e ele ali estava propondo uma versão que naquela época fosse mais atraente para os pensadores da época, ou seja, que fosse algo que comunicasse mais. E também João, no capítulo 20, versículo 31, fala bem sobre qual era o propósito desse evangelho, né? Que era: estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Ou seja, esse era o propósito desse livro que nós estamos lendo agora. E nessas passagens que nós lemos, esse episódio de Jesus com a mulher samaritana tem muito a nos ensinar. Tem muito a ver com o contexto que nós estamos tratando aqui no Âncora, sobre evangelismo, sobre, de fato, não sermos, como foi falado aqui, influenciados pelo meio, mas nós nos tornarmos influenciadores e vivermos, de fato, algo único, algo individual com Jesus. E hoje o que você precisa entender aqui, que não depende, esse sermão, essa mensagem não tem a ver com quanto tempo você tem de igreja, não tem a ver se você é a primeira vez que você está aqui. Tudo que nós falaremos aqui é completamente aplicável à sua vida, é completamente contextualizado à sua realidade. Basta você ler, entender, aplicar, porque, como é dito, o evangelho ele é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Então, tudo que nós falaremos aqui é completamente aplicável à sua vida. E começa com Jesus passando ali, ele fazendo aquela viagem até a Galiléia. Ele precisava de passar então por Samaria. E ali ele tem um contato um tanto quanto polêmico, né? Ele começa ali então a quebrar um paradigma. E o que significa paradigma? Paradigma é um padrão que já é estabelecido. Então Jesus, ele foi um dos maiores, uma das maiores pessoas que quebrou paradigmas em toda a humanidade. Ele foi aquele que todo o padrão que estava estabelecido, né? Não vamos colocar Jesus como digamos que um radicalista que quebrou todos os paradigmas assim dessa forma, porque Jesus é amor, mas ele veio trazer um sentido a esses padrões muito mais intenso, muito mais profundo, e até mesmo quebrar algum desses padrões que existiam na época. Ou seja, Jesus foi um dos maiores revolucionários que a humanidade já viu, que já pisou nessa terra. E ele começa quebrando paradigmas não só nesse episódio, quando ele está indo a Galiléia e passa por Samaria e conversa com aquela mulher samaritana. Porque naquele episódio ali, como a gente leu, os judeus eles não se davam bem com os samaritanos. Então ele estava ali quebrando um paradigma de que ele não poderia conversar com aquela mulher, que ele não poderia estar ali com ela. Então ele começa a quebrar esse paradigma, mas Jesus começou quebrando paradigmas muito antes disso. Ele veio para ser a resposta para nós como Messias,
mas o Messias naquela época era esperado como talvez um líder político, um líder de guerra, alguém que ocupasse um cargo de extrema relevância, e Jesus nasceu numa manjedoura. Jesus nasceu cercado ali por animais, como você sabe, num lugar tão simples, e ali ele já começa com seu próprio nascimento a quebrar paradigmas. Ou seja, Jesus é o nosso maior exemplo de não irmos de uma forma concordante com os padrões que são estabelecidos pelo mundo. Jesus, ele foi o nosso maior exemplo para isso, e é incrível, porque Jesus, ele não simplesmente vem, entrega a Bíblia para a gente e manda a gente se virar. Tudo o que Cristo ofereceu ao longo da sua vida, tudo o que a Bíblia oferece, Cristo de fato foi isso. Tudo o que Ele ofereceu, Ele era por meio da sua vida. Então, Ele começa a quebrar esses paradigmas, quando Ele nasce, quando Ele cresce sendo um carpinteiro, e no fim da sua vida, morto em uma cruz. Então ali, ele tem quebrado com muitos paradigmas, e nesse episódio isso acontece mais uma vez. Como eu disse, os judeus naquela época, para eles irem até a Galiléia, eles precisavam de passar por Samaria, que era um caminho mais fácil, era um caminho mais rápido, e então eles precisavam de passar, mas eles não se davam bem com os samaritanos, então eles tinham que passar sem trocar ideia com ninguém, sem conversar com ninguém, mas Jesus quebra esse paradigma. E era extremamente raro um homem se dirigir a uma mulher desconhecida, num local público, ainda mais um judeu se voltando a uma mulher samaritana, e mais raro ainda, quando Jesus ele pede água para aquela mulher. Jesus, ele se assenta ali cansado e ele pede água para aquela mulher. Naquela época, se um judeu, ele tomasse água da vasilha de um samaritano, ele seria considerado impuro, diante das cerimônias que eles tinham. Então, Jesus estava de fato vivendo ali algo que era surreal, e Jesus poderia estar passando por qualquer outro lugar, Jesus poderia muito bem não ter um diálogo com aquela mulher, mas, e algo que eu quero que você entenda e me responda, você acha que Jesus, para saciar a sua sede, ele precisava daquela mulher? Precisava? Não precisava. E nós estamos falando aqui sobre evangelismo, sobre essa proximidade nas escolas, nas faculdades, em alcançar essas pessoas, e um exemplo que Jesus nos dá muito claro sobre isso, é que ele não precisava daquela mulher para matar a sua sede, ele não precisava de passar também por aquele caminho, mas ele senta ali, e ele começa a então oferecer, ele pede, mas ele começa a oferecer àquela mulher uma água que somente ele poderia oferecer a ela. Ele não estava ali por causa da sua sede ou qualquer coisa do tipo, mas ele estava ali por causa da vida daquela mulher. E por isso é essencial que você já entenda o seu papel como cristão. Ainda que tão novo, o que eu queria já aqui quebrar também um paradigma muito grande com você, que graças a Deus tem mudado, é que maturidade não tem nada a ver com idade. A idade, ela provavelmente vai ser um termômetro para mostrar uma possível maturidade que você deveria ter com a idade que você tem. Mas hoje existem pessoas com 20 anos que estão vivendo além da sua idade. Vocês com 15, 16 ou 14, enfim, independente da sua idade, você por estar aqui, estar entendendo o que significa isso, talvez você esteja muito além da sua idade. Então, a sua idade ela não pode ser relacionada com a sua maturidade. Você precisa de relacionar sua maturidade com aquilo que você está vivendo em Deus.
E nisso é essencial que você saiba qual é o seu lugar, qual é o seu papel, porque Jesus ele não precisava de estar ali, mas ele, entendendo o papel dele de se submeter à sua missão, ele se encontrava naquele lugar, conversando com quem ninguém conversava, conversando e se aproximando de alguém que a sociedade desprezava, e oferecendo vida para aquela pessoa. Isso faz parte do seu propósito. Você entender quem você é, qual é a sua missão, e estar no lugar certo, na hora certa, é porque vidas estão esperando para que você seja a resposta. E Jesus ele faz essa proposta a essa mulher, sobre essa água da vida que ela beberia e nunca mais teria sede, porque aquela água que ela buscava naquele poço, ela iria beber, saciaria ela por algum tempo. E Jesus então propõe a ela uma água que ela não teria mais sede. E como nós lemos, você precisa de lembrar que aquela mulher, Jesus disse a ela, e era uma verdade, de que ela já havia se casado com vários, naquele caso ali parece que tinham sido 5, e naquela época, se você tivesse mais de 2 ou 3 casamentos, você já era considerado uma pessoa que estava fora dos padrões judaicos daquela época, rabínicos daquela época, dos mestres, daqueles que ensinavam. Então Jesus mostra, talvez ali, a forma com que aquela mulher tentava se preencher, com seus muitos relacionamentos, com seus casamentos, e ele oferece a ela algo que de fato poderia saciar a sede dela, algo que de fato poderia preenchê-la, e ele mostra que tudo que ela já tinha vivido não tinha sido capaz de preencher ela. E Jesus traz essa proposta dessa água viva, que poderia matar a sua sede não temporariamente. Uma mulher que era completamente desprezível à sociedade por causa dos seus feitos, recebia uma proposta agora do próprio Messias. E o que é mais engraçado é que Jesus, quando ele oferece essa água para essa mulher, quando ele oferece essa nova vida para essa mulher, quando ele oferece algo que pode preencher ela de verdade, mesmo sabendo da realidade dela, que era desprezível à sociedade, e ela estava em um relacionamento adúltero, ou seja, ela estava em pecado, porque ela estava vivendo com um homem que ela não era casada. Mesmo assim, Jesus faz uma proposta para ela. Mesmo assim, mesmo Jesus conhecendo, ele oferece isso a ela, sem pedir dela, sem requerer dela que ela mude, que ela tenha a sua vida mudada, para então ele poder oferecer algo para ele então poder se aproximar dela. Ele não pede para que ela mude, para que ele possa oferecer algo a ela. Ele oferece algo a ela que é essencial para que ela mude. E essa é a grande diferença. Quando Jesus nos chama, ele não nos chama prontos, ele não nos chama perfeitos. E mesmo que você tenha 14, 15, 16, independente da sua idade, quando ele te chama, é porque ele tem o total interesse em te usar, com a idade que você tem, aonde você está e do jeito que você é. Porque ele tem algo a te oferecer que você sozinho nunca vai conseguir viver, nunca vai conseguir fazer. Mas existe algo
que Jesus tem a te oferecer, e que você vivendo o que Ele tem a te oferecer, você vai poder também oferecer a outras pessoas. Por isso, irmão, se existe algo no seu coração hoje que te afasta das pessoas que estão do seu lado, pelo que elas fazem, pelo que elas são, ou por como elas se vestem, é porque você ainda não entendeu o que Jesus te ofereceu. É porque você ainda não entendeu o propósito da vida de Jesus e aquilo que Ele ofereceu da vida dele a você também. Porque todo mundo desprezava aquela mulher. Ela estava ali por volta de meio-dia. O normal daquela época era que no fim da tarde aquelas mulheres fossem ali tirar água. Ou seja, ela já era completamente desprezada, ela precisava de estar em horários diferentes, levar a vida dela de forma diferente, porque ela era desprezada, porque aquelas pessoas não tinham essa compaixão, esse amor que Jesus teve por ela. Entenda, irmão, nós nunca podemos esperar de pessoas o amor e a compaixão que só Jesus tem por nós. Mas quando a gente entende esse amor, quando a gente entende essa compaixão, isso precisa de ser compartilhado. Isso precisa de ser levado para quem está do seu lado, seja dentro da igreja, seja na sua escola, na sua faculdade, seja na sua família. Deus, Ele quer te usar onde você está, como você é, e é por isso que Ele te oferece algo que não parte de você, que não parte de você ser perfeito. E a grande pergunta em relação a isso que nós entendemos, a esse propósito dessa água que Jesus oferece a essa mulher e oferece a nós, será que a gente beberia da vasilha dessa mulher que também era desprezada pela sociedade? Será que você na sua escola, será que você quando chegar à faculdade, você vai ser como Jesus que compartilha da vasilha daqueles que são desprezados? Será que você já tem vivido essa realidade? Porque talvez você entenda que um dia você já foi desprezado. Mas às vezes aquilo que está tão dentro de nós, o nosso ego, aquilo que a gente diz tanto a nosso respeito, que nos levanta nossa autoestima todos os dias, não nos faz entender que nós agora, de desprezados, estamos desprezando o outro. E perceber que quando Jesus nos chama a esse amor, a esse relacionamento, a gente não pode compartilhar daquilo que a gente viveu no passado, mas aquela realidade que Deus está nos mostrando hoje e agora, que é: você é meu filho amado, eu te amo. Você tem valor, independente da sua idade, independente de como você se veste, independente de como você é, cada traço, cada detalhe, fui eu que escolhi, fui eu que fiz dessa forma, para que você me glorificasse, para que você pudesse influenciar e não ser influenciado, para que você pudesse amar aqueles que são desprezados, para que você compartilhe dessa água com aqueles que são completamente rejeitados, como um dia também nós fomos. E é legal porque existe uma versão que é uma paráfrase, né? Nós não podemos dizer que talvez seja uma versão da Bíblia, que é a Mensagem, e ela fala em determinado versículo, onde Jesus fala sobre essa água que Ele oferece, que diz o seguinte: a água que ofereço é como um poço artesiano interior, jorrando vida para sempre. Deixa eu te explicar para você que não entende o que é um poço artesiano. O poço artesiano, ele é uma forma de você buscar água da terra, do lençol de água que existe debaixo da terra, próximo às rochas, enfim. E ali você cava aquele buraco, e existe um mecanismo, existe bombas e tudo mais, que elas estão ali fazendo um trabalho para que aquela água seja coletada, ou seja, as casas que tem esse poço artesiano, a água não vai faltar, porque ela está sempre ali. Enquanto tiver água ali, a água vai vir para o poço, então aquela reserva vai ficar sempre cheia. E é com isso
que a gente vai fazer essa paráfrase. Essa água que Jesus nos oferece, essa água que Ele nos propõe a tomar dela e nunca mais ter sede, é porque de fato é a única forma da gente ter as nossas vontades completamente satisfeitas em Jesus. E não só ter as nossas vontades satisfeitas nele, mas que então nós sejamos agora esse poço, essa fonte, para que outras pessoas bebam dessa água também. Para que outras pessoas vejam e experimentem daquilo que Jesus tem feito em nossas vidas. Mas o grande segredo desse poço, irmão, é o quanto você está disposto a cavar. Porque não é em qualquer lugar, não é em qualquer solo e de qualquer forma que, se você cavar, você vai encontrar essa água, esse determinado espaço do solo para que você faça esse poço de uma água inesgotável. Não é fácil. E da mesma forma, o nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus não é algo que é fácil. Irmão, a nossa natureza é o pecado. Por isso você não nasceu com vontade de ler a Bíblia. Por isso todos os dias você não tem essa vontade, esse prazer. E você precisa de lutar por isso. Para que você leia a Bíblia. Para que você tenha prazer em se relacionar com Deus. Ah, Vitinho, eu pensei que só acontecia isso comigo. Não, irmão. É com todo mundo. A nossa produção natural, conforme a gente caminha como um ser humano, é o pecado. Por isso que aquilo que Jesus nos chama a viver, por meio disso que Ele nos oferece, é uma vida sobrenatural. Ah, Vitinho, eu já tenho vivido, porque eu oro, eu caio, eu falo em línguas, eu rodo, irmão. Sobrenatural, é além da sua própria natureza, não tem só a ver com as suas experiências espirituais. Não tem só a ver com isso. Infelizmente, talvez isso esteja influenciando muito a nossa geração. Porque nós achamos que essas experiências são termômetro para a nossa vida com Deus. Se eu não falo em línguas, Jesus não me ama. Eu não tenho relacionamento com Deus. Se fulano, eu falo, mas fulano não fala porque está em pecado. Irmão, sobrenatural é quando Jesus, mesmo com a sua raiz de pecado, mesmo com a humanidade tendo como natureza o pecado, Ele fala assim: olha, vocês caíram, vocês pecaram, mas eu estou oferecendo a vocês uma água, uma vida, que vocês não terão mais sede, e isso não depende de você, do que você está vivendo, mas eu vou te pegar e eu vou te conduzir completamente a uma outra direção, a uma outra realidade, onde você não vai ter mais sede, onde os seus desejos vão ser satisfeitos em mim. Então os vícios, o pecado, a pornografia, a aceitação de pessoas, isso não faz mais sentido para você, porque você está completo em Jesus Cristo. E Paulo, irmão, ele fala: olha, eu não me avalio mais. Glória a Deus. Paulo, quando ele é julgado pelas pessoas que não acreditavam naquilo que ele vivia, porque Paulo foi comissionado, ele não estava fazendo parte ali do ministério de Jesus como uma testemunha ocular, vendo aquilo que Jesus estava fazendo, mas ele foi comissionado a caminho de Damasco. Jesus vai, entra em contato com Paulo ali, de Saulo ele vira Paulo, aquela coisa louca, e Paulo muito cego, muito louco, e não sabe o que fazer, e ele tem a realidade dele completamente mudada. De Saulo, ele agora é Paulo. De quem perseguia e matava cristãos, agora ele é uma das maiores referências, depois de Jesus, como um cristão, para a humanidade, para a igreja. E esse mesmo Paulo, essas pessoas, quando elas não acreditavam naquilo que ele estava vivendo, naquilo que ele estava falando, ele fala assim: olha, sabe o que pega? Deixa eu te explicar. Eu já sei quem eu sou em Jesus. A caminho de Damasco eu experimentei dessa água e eu nunca mais tive sede. Então o que você fala a meu respeito, isso na carta a Corinto ele fala, o que você fala a meu respeito
E eu parafraseando, essa é a versão PR Vitinho GL. O que você fala ao meu respeito, os rótulos que você me dá, se eu sou cristão ou não, se eu sou um apóstolo ou não, já não cabe mais, porque eu bebi dessa água e eu não tenho mais sede. Eu entendi quem eu sou em Jesus e qual é o meu propósito aqui. Por isso que você fala, irmão, nem eu me avalio, nem eu penso algo a meu respeito, nem eu me julgo pelo que eu fiz. Porque o único que podia me julgar, o único que podia me condenar, a caminho de Damasco, ele me encontrou. E ele me comissionou, e ele me direcionou a viver isso. E ele me ofereceu dessa água, que hoje eu não tenho mais sede. E essa é uma das convicções que nós precisamos de ter. Dessa vida que de fato precisa nos conduzir a um relacionamento diário, que pode até começar com um esforço, mas precisa de se tornar um prazer, onde a gente desfruta dessa água, onde a gente desfruta dessa fonte, onde a gente desfruta daquilo que Jesus já fez por nós. Daquilo que Jesus já fez por nós. Irmão, se você está esperando hoje para que Jesus faça várias coisas novas na sua vida, Ele pode até fazer, e eu creio que Ele vai fazer, mas irmão, você precisa de desfrutar daquilo que Jesus já fez por você. Você precisa de desfrutar do preço que Ele já pagou por você, do tribunal que Ele te tirou, porque você deveria estar lá, você deveria ser condenado, mas o amor dEle por você foi assim: olha, sai do tribunal, eu me coloco nesse tribunal, e eu vou ser condenado por esse tribunal do seu lugar. Então, não apenas espere as novas experiências, mas desfrute daquilo que Jesus já fez por você. E algo que você precisa de entender, irmão, é que naquele momento, como uma missão ali evangelística em relação àquela mulher samaritana, com o propósito que ele estava ali para que aquela mulher conhecesse essa água, que ela não teria mais sede. O maior evangelismo ali era a vida de Jesus. O maior evangelismo ali era o que ele estava vivendo. Não apenas quem ele era, mas como a gente disse, aquilo que ele era, aquilo que ele falava, a vida dele estava demonstrando isso. A vida dele estava dizendo a respeito disso. Por isso que aquela mulher começa a reconhecer nele um profeta. E versículos depois, o próprio Messias. E esse foi um dos maiores exemplos desse evangelismo com a sua própria vida, com o próprio testemunho. E ele vira no final do versículo que a gente leu, e ele fala assim: olha, eu sou o Messias, eu que estou falando com você, eu sou o Messias, sabe aquele tão esperado? Sou eu estou aqui conversando com você, eu estou propondo aqui um diálogo, um relacionamento, eu estou aqui te propondo algo, que você vai de fato conseguir se satisfazer. Eu sou o Messias, eu sou essa água que eu estou te oferecendo. E o que a gente precisa de entender, irmão, você não vai convencer ninguém através da sua própria vida. Você não vai conseguir se achegar a alguém por meio das suas histórias, porque o nosso testemunho, sem o poder do Espírito Santo, sem a vida de Jesus, é história. E de história o mundo está cheio, irmão. De história a nossa geração já está ouvindo demais. Mas o que as pessoas estão esperando na sua escola, o que as pessoas estão esperando lá fora, é que você seja o seu evangelismo. Eles querem ver em você um testemunho poderoso. Eles querem ver em você uma pessoa que testemunhe de fato a Cristo.
Eles querem ver em você, não tem a ver com o que você fala. As suas propostas não são tão bem recebidas por eles, entendidas por eles, quanto a sua própria vida. E nós já ouvimos tantas vezes: pregue o Evangelho, se necessário, use palavras. Jesus está chamando você hoje a pregar o Evangelho com a sua própria vida. Porque, irmão, a nossa geração fala muito sobre avivamento. Mas como que a igreja vai viver um avivamento sem estar avivada? Aí a grande, talvez, dúvida que seja gerada em nossa cabeça: olha, isso então, se a igreja não está avivada, é um problema do pastor Pedro, é um problema seu, Vitinho, como pastor. Só que você lembra quando a palavra diz, fala: Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Ou seja, igreja sou eu e você. E se a igreja não está avivada para viver esse avivamento, a culpa é de quem? Se a sua escola ainda não foi alcançada, se você ainda não está vivendo essa realidade, se a igreja ainda não alcançou a cidade, a sociedade como ela deveria alcançar, a culpa não é do seu pastor. A culpa não é da instituição. A culpa é minha e sua, que nós somos a igreja. E a gente espera por resposta demais. E a gente é resposta muito pouco para a nossa cidade, para a nossa sociedade, para a nossa escola, para a nossa família. Mas quando você entender, e você mesmo experimentar dessa água, que gera vida, que te completa, irmão, aí acabou. Aí acabou. Aí de fato as pessoas vão poder dizer que nós estamos prestes a viver um avivamento, porque a igreja vai estar vivendo isso na prática, e não só de intenções, e não só de teorias, e não só de falar, e não só do nome das nossas conferências, e não só de movimentações, mas de algo que é transformador, de algo que preenche, de algo que tira o vazio, meu, seu, e de quem você precisa ser resposta. Porque quando você bebe dessa água, irmão, Jesus fala que você iria então jorrar essa fonte de água viva também. E existem talvez 3 tipos de pessoas aqui essa noite: os que vão até a fonte, os que bebem da água, mas apenas bebem, e talvez isso seja até uma terceirização do seu relacionamento com Deus, porque você não está buscando na fonte, mas você apenas se satisfaz em beber, e não se tornar fonte também. E os que são fonte? São esses 3 tipos de pessoa: os que vão à fonte, os que bebem da água, e os que são fonte. Os que são fonte, irmão, experimentaram dessa água, tiveram seus desejos completamente satisfeitos em Jesus Cristo, e hoje eles se tornam uma fonte de água viva, como resposta para qualquer um que estiver do seu lado, para qualquer um que passar pela sua vida, para qualquer um que conseguir enxergar em você o testemunho de quem Cristo é, porque Cristo se torna visível na sua vida. Sabe, muitas pessoas, um professor hindu, numa citação de John Stott, no livro Discípulo Radical, ele fala o seguinte: a Índia, que é um lugar de muitas religiões, essa Índia, se vocês cristãos fossem como Jesus Cristo, essa Índia estaria aos seus pés amanhã. Sabe, Gandhi, ele fala assim: olha, eu até seria cristão, se os cristãos fossem cristãos todos os dias.
Sabe, irmão, essa água é para te satisfazer completamente em Jesus Cristo, porque Ele é a fonte de água viva. Essa água viva é algo que só pode acontecer, você só pode desfrutar por meio da vida dEle. É por meio de uma vida pelo Espírito, e que milita contra os desejos da sua carne, e lá você encontra o seu prazer, lá você é completamente satisfeito. E você precisa de entender que, nos versículos seguintes, e depois você pode ler, porque eu já estou caminhando para o final, mas João, no capítulo 4, a partir do versículo 39, aqueles que aquela mulher, quando ela foi alcançada por Jesus, ela vai e testemunha a cidade sobre quem Jesus era, sobre o que ele tinha feito. Aquelas pessoas vão até Jesus para ver aquilo através da vida dele, e eles dizem o seguinte: quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram, e disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que esse é realmente o Salvador do mundo. Ou seja, irmão, atrás de alguém que você tem evangelizado, que você tem mostrado o seu testemunho real, verdadeiro, talvez exista uma cidade, existe uma escola, existe uma faculdade, existe uma família, existe o casamento dos pais dela, que talvez esperam, aguardam por essa resposta. E todos estão aguardando, irmão, para que você, ao entender isso, se manifeste de forma madura, de forma real, para que as pessoas vejam essa realidade através da sua vida, e experimentem aquilo que você não tem apenas dito, mas testemunhado com a sua própria vida. E hoje eu queria que você de fato refletisse sobre onde você está na sua vida com Jesus. Será que você conhece a fonte, conhece essa água, mas não tem se satisfeito com ela? Não tem de fato vivido o que essa realidade te conduz a viver? E é sobre isso que eu queria que você pensasse hoje. Se você tem ido apenas a essa fonte, não sei, você ora, você pede quando as coisas estão difíceis, quando as coisas estão complicadas, quando você precisa de passar de ano, ou seja, você vai à fonte, mas você não experimenta dela como você deveria, você não de fato bebe dessa água viva que Jesus tem te proposto. E o que eu queria hoje, irmão, é que independente de onde você está, do que você tem feito, do que você viveu até agora, de onde você tem se encontrado nessa história, porque a gente falou aqui sobre alguns aspectos, mas pode ser que a coisa está tão ruim para o seu lado, que você fala assim: eu já estou tipo a mulher samaritana. Irmão, tem jeito para você também, porque se Jesus foi a ela, Ele está vindo ao seu encontro hoje também. E não tem a ver só com hoje, tem a ver com o dia que você foi gerado. E antes de você nascer, Ele já sonhava com você, Ele já tinha um propósito para a sua vida. Então, independente de qualquer coisa hoje, irmão, Ele te convida a ser uma fonte que jorra uma água que traz vida, que vai saciar os desejos, os prazeres que a humanidade tem tentado satisfazer de qualquer outra forma. E eu até os meus 16 anos de idade eu vivi dessa forma, saciando as minhas vontades, os meus desejos, os meus anseios, naquilo que o mundo tinha a me oferecer e não a essa fonte. E com isso, com 12, 13 anos de idade, foi a primeira vez que eu usei droga. Com 12, 13 anos de idade, foi o primeiro contato que eu tive com bebida alcoólica. Isso foi até os meus 16 anos, e a própria palavra vai dizer que um abismo puxa o outro, e aos meus 16 anos eu me encontrei
nem dentro, nem fora, nem indo, nem voltando. Eu estava dentro e no fundo desse poço que a gente está falando aqui. E eu decepcionei muito os meus pais. Muito. Os meus pais fizeram tudo por mim a vida inteira. E eu nunca valorizei aquilo que eles estavam fazendo. E se você entende, meu irmão, um filho que não tem capacidade de satisfazer, de alegrar o seu pai aqui na terra, quanto mais o meu Pai Celestial, quanto mais a Deus. E eu me encontrava nesse lugar, muito mal, sendo completamente influenciado pelas pessoas que estavam à minha volta, acabando com a minha vida, acabando com as esperanças dos meus pais. Eu quase já fui preso dos meus 12 aos meus 16 anos. E eu era um cara agressivo, eu era um cara que não dialogava, eu era um cara que não tinha paz e nem dava paz. Eu era um cara que já tinha sido expulso de diversas escolas, eu já tinha sido reprovado diversas vezes. E todo mundo olha para mim e fala assim, não é possível que você já viveu isso tudo. Aí no final você pode me procurar, que eu sempre falo isso, eu vou te dar o telefone da minha mãe, mas separa um tempinho porque ela vai chorar. Separa um tempinho porque a história é longa. Eu estou te contando muito por alto. Mas para te dizer, não quem eu sou, não o que eu tenho me tornado, mas o que Jesus é em mim hoje. Aquilo que Ele tem me conduzido a viver nele. E cara, eu era um cara que tinha aceitação das pessoas. Muita aceitação, muita. Eu era badalado demais, eu era um cara que conversava com todo mundo, eu era um cara que conhecia todo mundo, eu era o popular, sabe aquele popular daqueles filmes americanos, era tipo mais ou menos assim, eu era bem popular. Eu não estou me achando não, irmão, eu vou te contar a parte triste da história, calma. Então eu era esse cara popular, eu fazia de tudo e todo mundo, as pessoas, juro para você, juro não, que isso não é coisa de crente não, né, pastor? Eu estou te dando a minha palavra, sim, não, você acredita se você quiser. E eu sentado ali no recreio, no intervalo, as pessoas sentavam em volta de mim para ouvir as minhas histórias. E tinha gente de 17, 18 anos, e eu tinha 14. E eu contava as minhas histórias, aquelas pessoas se impressionavam, uau. Mas um dia eu conheci não só a fonte, mas eu conheci a água e eu experimentei dela. E Jesus começou a me tratar, irmão, mas me tratar, e eu me converti ao fim de 2012, e 2013 foi um dos anos mais difíceis da minha vida, porque Jesus começou a me tratar demais. E eu, o cara que caminhava com todo mundo na escola, que tinha todo mundo à minha volta, sem exagero algum, eu passei a andar sozinho, ir na cantina, comprar meu lanche sozinho, na fila, sem conversar com ninguém, ir para o pátio, sentar no pátio, comer, sem trocar ideia com ninguém, sem ninguém vir conversar comigo. E Deus, Ele estava tratando o meu ego, estava acabando comigo, estava me jogando lá no fundo do poço de novo, e me tratando, até que no começo de 2014 eu falei assim, chega, ou me trata mesmo e eu vivo alguma coisa, ou eu desisto. E aí, eu estava em uma igreja, eu abri um jornalzinho lá, e tinha uma viagem missionária para Juazeiro do Norte. Eu falei assim, eu vou. Fui, chamei um conhecido, a gente foi junto para eu não ficar tão sozinho, igual eu já estava naquela época. Fui para Juazeiro do Norte, irmão, vivi dias ali que mudaram completamente a minha vida, me transformaram completamente, porque Jesus me mostrou tudo aquilo que eu estava desprezando, eu comecei a ser desprezado, e Ele começou a me mostrar, olha, agora é por aqui, é isso que você tem que viver, você está experimentando de algo que eu estou te dando, para que a sua sede, para que as suas vontades sejam completamente saciadas em mim. Então você já viveu de tudo, agora viva aquilo que eu tenho para você, e é para você, é individual.
E o que eu te contei aqui no começo, irmão, é fantástico. É fantástico, um jovem aos 20 anos ser ordenado a pastor, uma das maiores igrejas do mundo, enfim, e poder, como o pastor disse, estar pregando em outras igrejas, compartilhando do que Deus tem falado comigo e o que Ele fez na minha vida. Mas, irmão, existe um tempo onde Ele me tratou para que isso acontecesse, onde eu precisei de entender quem Ele era e o que eu precisava de ser a partir da vida dEle, para que eu começasse hoje a desfrutar disso. E é fácil, é bom, é perfeito? Pelo contrário, irmão, pelo contrário. Por isso eu te falo, valorize o seu pastor. Nesse último final de semana nós perdemos um pastor da Califórnia, que se suicidou por causa de depressão e ansiedade. Ore pelos seus pastores. Não liga para eles só para contar seus problemas, não. Pergunta como é que eles estão. Pergunta o que você pode ajudar e servir a vida deles. Agora você pensa, um pastor que vive uma realidade dessa agora com 20 anos. Aí sabe o que eu comecei a viver, irmão? Você tem 20 anos, você não pode ser pastor, não. Você não tem crédito algum para ser pastor com 20 anos de idade. Saudade dos pastores de 60 anos. É o que comentavam nas matérias que faziam da nossa igreja que eu participava. Só que eu bebi dessa fonte, eu bebi dessa água. Lembra de Paulo? Ele era o pior, mas Jesus encontrou ele. Como Ele vai te encontrar essa noite. Como Ele tem te encontrado todos os dias. E Ele transformou completamente a vida de Paulo. E Paulo fala o seguinte: vocês estão querendo me julgar? Eu que não me avalio? Eu que não me julgo? Os rótulos que vocês estão me dando, irmão, não cabem a mim. E foi quando eu comecei a entender os rótulos que colocavam sobre mim. Eles não cabem em mim. As pessoas vão sempre tentar fazer isso, mas quando você beber dessa água, esses rótulos não vão caber mais em você, independente de quais eles sejam. Independente do que as pessoas falaram a seu respeito, independente daquilo que você tem vivido hoje, independente dos vícios que você tem lutado contra eles hoje, se você beber dessa fonte, se você beber dessa água, você nunca mais terá sede. Por isso eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, e se a banda puder vir aqui para a gente tocar uma canção, eu queria que você abaixasse a sua cabeça e, com seus olhos fechados, você puder começar a orar. Eu queria que você orasse, irmão. Eu queria que você levantasse a sua voz e queria que você, diante de tudo que foi falado aqui, você possa começar a orar. Você possa começar de fato se arrepender de tudo que você tem vivido. Comece a orar. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Eu não queria que ninguém fechasse com os olhos abertos. Não é nada espiritual, irmão. É só para que você não perca a sua atenção. E sabe, independente de onde você se encontra nessa história hoje, independente de onde você se encontra, independente do que você tem vivido, Jesus ele tem algo para você que é individual. E Ele tem algo para você que começa a partir de hoje, começa a partir de agora, independente do que você estava vivendo, independente das suas realidades. E talvez, irmão, você parou porque muitas pessoas te rotularam. Muitas pessoas falaram coisas a seu respeito que você não acredita mais em você. O que eu quero te dizer é que Jesus nunca chamou a gente para ser maioria, irmão. E a gente nem nunca vai ser. Mas Ele te chama para ser diferença, mesmo sendo minoria. Ele te chama para ser sal. Ele te chama para ser luz. E aquilo que Ele tem para você é para você. Não depende daquilo que as pessoas falam a seu respeito. Não depende daquilo que as pessoas acham. Porque você vai ser sempre, irmão, perseguido. Por causa da justiça do Evangelho. Por causa daquilo que Deus tem feito na sua vida. Por isso feche os seus olhos, comece a orar. E comece a se arrepender de onde você tem se encontrado nessa história. E comece a liberar perdão sobre aqueles que
disseram algo contrário a seu respeito. Comece a orar, irmão. Rasgue o seu coração na presença dEle, porque Ele tem algo novo para você essa noite. E sabe, muitas pessoas têm falado nas últimas semanas, orando por mim, conversando comigo, falam: olha, Vitinho, Deus tem algo novo para você. Deus tem algo novo para você. E sabe, irmão, eu tenho uma convicção, que eu vim aqui para Londrina, que eu vim me encontrar com você hoje, para que eu comece a viver algo novo junto com você também. Porque eu tenho a convicção de que você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Porque essa palavra, ela vai e já está fazendo sentido na sua vida. E você de fato começa a entender e se posicionar como alguém que de fato bebe dessa água. E se torna essa fonte que jorra água viva, que gera vida. E sabe, irmão, esse é o anseio do coração de Deus, que hoje esse encontro genuíno com Ele, você seja completamente transformado. E eu sei que pessoas aqui nunca tiveram uma experiência com Jesus, nunca tiveram uma experiência com o Espírito Santo, e hoje é dia, irmão, de você viver uma experiência que você nunca viveu com Deus. Hoje é o dia que Deus escolheu para que você pudesse ter um marco na sua vida, e que ano que vem você olhe para trás, que você olhe para esse congresso, e você veja o quanto você viveu em Jesus. Porque hoje você para de viver pelas suas próprias forças, pela sua própria vontade, e começa a viver aquilo que Jesus tem para que você viva. E você já não vive mais pelos rótulos que as pessoas colocaram em você, mas você vive como um filho amado que tem um propósito, que tem um destino. Porque existem aqui pastores, existem aqui pastoras, existem aqui hoje missionários, existem até mesmo políticos, professores, e Deus vai liberar esses destinos sobre a sua vida, para que você seja satisfeito nele e cumpra a missão que Ele te chamou para viver. E a sua vida nunca mais será a mesma, a sua escola, a sua faculdade daqui a uns dias, a sua família, porque você entendeu o seu propósito e se submete a Ele como Jesus fez com a sua missão, como Jesus fez com o seu propósito. Por isso comece a orar, irmão. Por isso eu queria que você de fato rasgasse o seu coração na presença dEle e pudesse deixar que essa palavra penetre o seu coração e que você diga a Ele: Jesus, eu não quero mais viver como eu estava vivendo, mas eu quero experimentar demais. Irmão, você tem grandes referências, eu sei. Você no YouTube, nas pregações que você vê talvez todos os dias, você vê ali grandes referências, grandes pastores dessa nação. Mas algo que eu queria dizer para você com muito amor, do fundo do meu coração: pare de terceirizar o seu relacionamento com Deus. O que Ele tem para você é único, é pessoal. Enquanto você perde tempo terceirizando o seu relacionamento com Deus, Ele está te conduzindo a daqui uns anos para que você seja uma referência para essa nação, para que você seja um dos grandes pastores dessa nação, líderes, missionários, pessoas posicionadas no lugar certo, na hora certa e da forma certa. Por isso, irmão, não perca tempo. Eu queria que você, que entende essa palavra, que isso faz total sentido para você hoje, e para você que hoje quer de fato se entregar a esse relacionamento, a essa experiência com Deus. E eu não estou falando aqui para você que já tem muitos anos, que só veio hoje na igreja, ou para você que tem muitos anos, ou você que é um líder, ou enfim, não interessa quem você é, interessa o que você vai viver a partir de hoje. E por isso eu queria que você pudesse vir aqui à frente, ao redor da banda, para que a gente possa orar de forma mais específica e mais próxima de você. Porque hoje, irmão, eu quero que você saia daqui tendo convicção daquilo que Jesus tem para a sua vida.
Eu quero que você saia daqui tendo uma experiência com o Espírito Santo, porque se você ainda não foi batizado por Ele, eu creio que essa é uma noite de você ser batizado pelo Espírito Santo, de você viver aquilo que Ele tem para a sua vida, de você receber os dons que Ele tem sobre a sua vida. Por isso, irmão, sai do seu lugar, eu quero orar por você, vem aqui à frente, se ajoelhe e chegue o mais para frente possível que você conseguir. Você que está com o seu chamado, o seu ministério parado há tanto tempo, porque você ouviu muito o que as pessoas estavam falando ao seu respeito. Irmão, sai do seu lugar, é tempo de você recomeçar, e vem mais para frente que você puder, para que as outras pessoas venham chegando também. Sai do seu lugar, irmão, nós queremos orar por você. E sabe, se existe um choro, se existem lágrimas aí no seu peito, nos seus olhos, irmão, comece a chorar, porque você está chorando na presença de Jesus. Comece a entregar tudo aquilo que você tem sentido, tudo o que você tem sonhado. Sai do seu lugar, nós queremos orar por você. E sabe, irmão, não perca a oportunidade, porque aquela mulher samaritana, ela estava em frente ao Messias, e ela não podia reconhecê-lo. Você está à frente a Jesus Cristo essa noite, reconheça-o, saia do seu lugar. Nós queremos orar por você, nós queremos orar por você, nós queremos que você tenha convicção daquilo que Jesus te chamou para viver. E você que é um líder, você que é um supervisor que ficou no seu lugar, eu queria que você pudesse sair e viesse orar por essas pessoas. Ou você que está no seu lugar, você que de fato, cara, eu tenho convicção daquilo que Deus me chamou, eu tenho vivido algo novo em Deus. Irmão, sai do seu lugar, ora por essas pessoas. Você que talvez sente aí no seu lugar, de estar vendo alguém aqui na frente e deseja orar por essa pessoa, sai do seu lugar, ore por essas pessoas que estão aqui à frente. Nós ficaremos só por mais alguns minutos aqui, e se você puder vir e orar por essas pessoas, irmão, seja a resposta na vida delas, em nome de Jesus, enquanto a gente canta mais uma canção.